Sejam bem-vindos ao portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira. Eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal. Legal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar, tentar te explicar como é que funciona uma válvula de expansão. Legal? Bom, deixa eu te mostrar o que é uma válvula de expansão. Esse serviço que eu fui fazer não tinha nada a ver com a válvula de expansão, foi uma outra coisa, mas como a válvula de expansão estava bem exposta aqui, bem fácil, dificilmente uma válvula de expansão no sistema já fica tão fácil de acesso como essa. Então eu resolvi gravar esse vídeo, te explicar o que é uma válvula de expansão. Bom, eu não sei se você já tem me acompanhado há muito tempo, ou se você é aluno do curso, de repente. Se você é aluno do curso, a gente tem uma das primeiras aulas que a gente tem, é o ciclo básico de refrigeração. Está em 3D, em que a gente mostra o sistema funcionando, muito legal. E lá no ciclo básico, a gente existe uma peça que chama capilar, e tanto o capilar quanto a válvula de expansão, elas são chamadas de equipamentos de expansão, ou peças de expansão. Aí depende, de cada marca chama de um nome, né? Eu estava lendo sobre a Embraco, estava lendo alguma coisa da Tecans, da Eugene, e cada um tem uma nomenclatura para esse tipo de equipamento. A gente vai equipamentos de expansão. A função deles, para você que já viu, né? Para você que já sabe, a função do capilar, por exemplo. Capilar o que é? Ele é um tubinho muito fino, por isso capilar, né? As medidas, por exemplo, uma geladeira doméstica é por volta de 0,032 polegadas, então é muito, muito fininho. Certo? E a função dele o que é? O gás ele vem em alta pressão através dele, né? E na forma líquida, e quando ele chega na tubulação do evaporador, o evaporador é aquela peça onde faz o frio, o que acontece? Ele expande. Ele expande e começa ali a evaporar, e é o que faz esfriar. Então, ali no instantinho, esse cano ele vai ficando gelado. Tá certo? Fica gelado. Então, o capilar ele é chamado de equipamento, né, de expansão fixo. Por quê? Porque ele não tem regulagem. Ele é fixo. A quantidade de fluido que passa por ele é a mesma, é constante o tempo todo. Tá certo? Agora, a função da válvula de expansão é a mesma coisa. Ela é um equipamento de expansão, ela funciona como se fosse um capilar, só que diferente. Ao contrário do capilar que é fixo, a válvula de expansão, ela... Existe uma válvula fixa também, que é regulável, tá bom? Mas não é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de uma válvula de expansão que ela é variável. Ela varia a passagem do fluido. Ela controla a passagem do fluido. E por que isso? Por que não colocar um capilar logo de uma vez? Em equipamentos comerciais, ela aumenta a eficiência do sistema. Aumenta de que forma? Ela aumenta, por exemplo, então, digamos aí, nesse caso, ela está desligada. Tá certo? A gente está fazendo outro serviço e eu aproveitei para fazer essa imagem. O sistema está desligado. E repara, aí você está vendo todo. Essa aqui em cima, ó, estou apontando. Essa aqui em cima é a válvula, é o corpo da válvula. E aqui do lado, você está vendo um bulbo parafusado ali por uma abraçadeira, junto ao tubo de retorno, ao tubo de baixa, a saída do evaporador. Você quer ver melhor? Deixa eu soltar a imagem que você vai ver melhor. Dá uma olhada. Ó, tem um bulbo parafusado ali por uma abraçadeira, preso por uma abraçadeira, a um tubo. Esse tubo é o tubo que sai do evaporador, é o tubo de retorno, o tubo de baixa pressão. E o bulbo ele é parafusado ali. Deixa eu chegar mais perto, soltar essa imagem, vai ficar bem legal. Vai aproximar. Só um segundo. Pronto. Ó. Esse bulbo é preso por uma abraçadeira ao tubo do evaporador. Esse bulbo ele está cheio de gás e você vê que ele é ligado por um capilarzinho. Nesse caso, tem alguns que são de cobre, tem alguns que... Nesse caso aí é de aço inox.
tá bom? A maioria dos novos, dessas peças mais novas, elas são em aço inox, é muito mais resistente. Era muito comum quebrar esse bulbo, né? Quebrar o capilarzinho dele, e aí o gás vazava e estragava a válvula. É um equipamento bem caro, tá certo? Bem caro mesmo. E ele vem o gás, normalmente é o mesmo gás do sistema de refrigeração. Então, quando você for, né, substituir um desse, ele vem escrito. Deixa eu pegar um aqui. Eu tenho um muito parecido com esse. Vamos ver se eu consigo focar. Vamos ver se eu consigo focar. Tá bem difícil. Opa, focou. Tá vendo? Tá de cabeça para baixo, mas eu não vou virar, senão vai sair do foco. R404 e R507. Então, quando você for trocar, sempre troca. Opa, voltou o foco. Por um igual, certo? Que normalmente é o gás que está lá dentro. Eu não tô. E isso que eu tô falando agora, depois vai ficar meio estranho, porque dependendo de quem está assistindo, eu vou recomendar que não mexa nessa peça, tá certo? Mas você vai entender por quê. Então, o que que acontece? Esse bulbo está cheio de gás dentro dele. E o gás, você sabe, quando ele esfria, o que que acontece? Ele contrai lá dentro, ele cai a pressão lá dentro. Quando ele esquenta, o que acontece? Ele expande, a pressão aumenta lá dentro. E o que isso tem a ver? Esse bulbo ele está ligado ao corpo da válvula de expansão. Vamos lá, eu vou com calma. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é a primeira vez eu me atrapalhei aqui nessas imagens, então hoje eu vou ter muita calma para não ter que fazer de novo. Ficou um vídeo muito longo, vou tentar até fazer um pouco mais curto do que aquele que você nunca vai ver, porque vai para o limbo, né? Eu vou apagar ele. Ó, vê que o capilarzinho, ele entra ali em cima Ele entra ali em cima no corpo na parte superior da válvula de expansão. O que acontece? Então, quando está na temperatura ambiente, o gás ele está expandido e ali ele está liberando a passagem do fluido refrigerante do sistema, certo? Quando ele expande, ele permite que passe mais fluido refrigerante no sistema. Para quê? A função da válvula é manter fluido refrigerante em todo o sistema. Né? Quem já está no ramo sabe que é difícil você, às vezes com capilar, você fazer com que o fluido refrigerante flua, né, em todo o sistema. Normalmente as primeiras linhas elas são muito rápidas e as últimas linhas elas não chegam àquelas temperaturas mais baixas. É mais complicado. Já com a válvula de expansão, ela faz com que isso ocorra. Por quê? Porque quando você liga, acontece o seguinte, deixa eu te explicar o seguinte. Opa, não. Ai, olha, já ia perdendo o vídeo aqui. Deixa pausado aqui. Ó, acontece o seguinte, presta atenção. Então você tem uma pressão aqui que está entrando. Ela está uma pressão bem alta. É a que vem do condensador. Vem alta a pressão, vem líquido aqui dentro. Uma pressão bem alta. E aqui você tem a pressão do evaporador. Então, quando a geladeira está em temperatura ambiente, essa pressão ela está muito mais perto dessa do que o contrário. Então, o que acontece? Ela está permitindo muita passagem de gás. Então, essa pressão ela é mais baixa, mas não é tão baixa. Então, ela vai gelar muito rápido, porque está passando muito gás. Porém, a capacidade de evaporação diminui. A capacidade de evaporação não. A capacidade de troca de calor, a capacidade térmica do sistema de refrigerar diminui, porque o gás está passando em grande quantidade. E esse gás, para que ela tenha uma resposta térmica adequada, ele tem que estar em menor, né? Quanto maior a diferença de pressão, melhor é a capacidade térmica do sistema. Então, o que acontece? Então, aqui está ao contrário. Aqui, então, é a pressão que vem do condensador. Ela é sempre constante, ela é poderosa. E aqui a pressão, quando entra no evaporador, ela é menor.
então vai gelar. Só que à medida que aquele bulbo ele vai gelando, ele vai fazendo com que a válvula feche a passagem do fluido refrigerante. Então, quando ela fecha a passagem, o que acontece? Começa a cair essa pressão. Veja, ela estava aqui. Isso daqui é só um... Tá bom? Não vai medir com uma régua, pelo amor de Deus. É só para você entender. Legal? Então, ela estava aqui. E à medida que ela restringe a passagem, que a válvula começa a fechar, essa pressão começa a cair. Começa a cair, começa a cair. E o que acontece quando cai? Melhora a capacidade térmica, aumenta a capacidade térmica de troca de calor, certo? O gás ele vai ter mais... Trocando em miúdos, eu estou falando. Então, de vez em quando... Deixa eu até falar aqui uma coisa. De vez em quando tem... Eu coloco um vídeo e alguém chega e fala: ah, mas não é assim, o nome é outro, o termo técnico é esse e tal. O nosso foco nesse canal, inclusive tem canais, antes de fazer esse vídeo, eu estava assistindo alguns canais, tem canais em que o camarada ele fala, ele dá uma aula assim maravilhosa de válvula de expansão. O problema, sabe qual é? É que para entender aquela aula que ele está dando, e que é maravilhosa, maravilhosa. Se você tem um nível legal, eu te aconselho nem ficar aqui. Já procura lá a outra. Digita lá, válvula de expansão, que você vai encontrar. Que é maravilhosa mesmo. Só que é para alguém que está num nível legal. Então, a função do meu canal é chegar e traduzir. E eu vou te mostrar um negócio. Quer que eu te mostre um negócio? Uma apostila falando sobre o assunto. Tudo isso que eu estou te falando, só que na linguagem apostilês. Deixa eu mostrar para vocês, vocês vão entender. Bom, aqui... agora eu fiquei fora, mas não tem problema não. Deixa eu ler aqui para... Ó, é uma apostila sobre válvula de expansão. Tá aí, ó. Mesma válvula que tá lá, né? Mesma que eu te mostrei. Agora o que fala a respeito delas. Válvula de expansão termostática. O controle desta válvula é realizado para superaquecimento do gás de aspiração, que deixa o vapor regulando assim a vazão do refrigerante líquido, em função da taxa de evaporação. Vai entendendo que está fácil. A válvula de expansão termostática opera no sentido de manter aproximadamente a mesma quantidade de líquido no evaporador. Uma vez se a quantidade de líquido diminuiu, uma superfície maior do evaporador será exposta ao vapor aquecendo em maior grau e, portanto, propiciando a abertura da válvula. Geralmente, os catálogos de fabricantes trazem a capacidade associada à vazão da válvula usada nas instalações. Legal? Fácil, fácil de entender. Só que não. Na realidade, bem complicadinho de entender. Então, a função do vídeo de hoje, dos meus vídeos em geral, é trazer uma linguagem bem simples, tá bom? Se de repente quem está assistindo não está achando nem tão simples assim, legal, faz o meu curso, tá bom? Lá a gente começa do zero, você vai entender tudo que eu estou falando. Legal? É um custo muito, muito acessível. Certo? E para quem já é técnico e quer pegar uma experiência legal, uma técnica legal, faz meu curso, vale a pena também. Mais de 50% dos meus alunos são técnicos que querem aperfeiçoar o seu conhecimento. Certo? Então vocês viram a linguagem usada na apostila, e é uma boa apostila, não é ruim. Mas o que eu estou te falando aqui, eu estou traduzindo o que está escrito lá. Tá certo? Eu estou desenhando para você o que está escrito lá. Bom, vamos voltar. Aqui, o que você pode fazer? Você como técnico de refrigeração, técnico que não tem muito conhecimento sobre válvula de expansão. Olha, porque alguns técnicos, eles olham para uma válvula dessa e já ficam com medo, nem querem mais mexer. Certo? E é para ter medo mesmo, mas não tanto medo, não é um bicho de 7 cabeças, dá para aprender. Certo? Inclusive, por exemplo, o meu curso não é focado nisso, tá certo? Quem sabe mais para frente eu faça, né? Eu crio um curso focado numa refrigeração de mais, sabe, câmara frigorífica, alguma coisa assim. Por enquanto, o nosso foco é
residencial, refrigeração residencial e comercial de pequeno e médio porte, que quase não aparece, de vez em quando aparece, como foi esse caso aí, né? Essa válvula. Então, alguns defeitos que pode aparecer numa válvula e que você pode mexer. Eu já peguei um defeito numa válvula dessas, em que a porca, uma dessas porcas que prendem o tubo, rachou e vazava o gás. E foi complicado, porque era uma rachadura muito pequena. Mas quem tem conhecimento, já inclusive lá no curso eu ensino como encontrar vazamento de gás. E normalmente deixa muito óleo. Esse tipo de sistema deixa muito óleo, então é relativamente fácil. Você pegar uma válvula toda melada de óleo, então provavelmente tem algum vazamento ou no tubo, porque às vezes afrouxa também. A porca ela afrouxa ou ela racha. Tá certo? Nisso você pode mexer sem medo, não tem problema nenhum. Você perde o gás, lógico. Então aí, aquele procedimento, né, normal de carga de gás, vácuo, filtro e reparo e carga de gás. Aliás, não nessa ordem. Primeiro reparo, filtro, vácuo e aí sim carga de gás. Vamos colocar na ordem certa, porque os chatos de plantão de vez em quando entram aí e pegam no meu pé. Legal? E eles provavelmente vão achar alguma coisa para pegar no pé, mas não tem problema não. O que mais? Elas costumam ter uma regulagem, tá certo? Mas como eu disse, eu não recomendo mexer na regulagem. Por quê? O que acontece? Por exemplo, essa válvula que eu tenho aqui na mão, eu tirei de um sistema. Tirei de um sistema feito novinho, novinho, novinho. Foi feito sob medida, só que nunca atingiu a temperatura desejada. E aí, depois de muito pelejarem lá, muito tentarem, eles me chamaram para dar uma olhada lá. E aí, o pessoal que estava mexendo era o pessoal em garantia, o pessoal da fábrica, tá bom? E não querendo menosprezar ninguém, mas era um sistema que não precisava de uma válvula dessa. Não precisava. E no afã de tentar consertar, o que eles faziam? Ela tem uma regulagem aqui, ó. Vamos ver se eu mostro para vocês. Tá difícil focar. Vamos lá. Opa, cadê? Opa, ficou legal, tá vendo? É um parafuso com uma fenda. Então, com uma chave de fenda é possível regular. Mas o problema é que quando me chamaram, já tinham mexido tanto, inclusive na válvula aqui, na regulagem, que isso daqui é mais difícil do que afinar um piano. É complicadinho, é complicado. Por isso eu nem me atrevo, por enquanto, a ensinar. Tá legal? Como eu disse, tem alguns vídeos legais aí, procura, mas você vai ver que não é simples, tá legal? Mais pra frente eu quero fazer um curso sobre isso, mas por enquanto, não. Então, se você tiver dúvida que mexeram, e sabe qual foi a alternativa? E que salvou? Uma geladeira nova, toda de inox, a coisa mais linda do mundo. Só que não funcionava. Alternativas que eu achei, sabe qual foi? Foi trocar isso daqui, essa válvula, super cara, super tecnológica, por um capilar, certo? Eu fiz as contas, né? Mas esse eu pretendo fazer um vídeo logo logo e uma aula para o meu curso também, logo logo, sobre como calcular o tamanho e a espessura do capilar, tá? Já estou levantando os materiais para fazer um negócio bem feito e logo logo vai estar aí. O que eu fiz? Eu substituí por um capilar, não de qualquer forma. Tem gente que chega e coloca qualquer capilar, qualquer tamanho, qualquer diâmetro e não é assim. Tem toda uma ciência por trás também. E salvou o aparelho do cliente, tá certo? Então deu tudo certo. Porque mesmo isso daqui, ó, só serve mesmo para dar aula, porque a não ser que eu esteja com muito tempo, muita paciência para regular isso daqui, colocar isso no sistema. O problema é que se eu coloco e de repente dá algum revertério, eu vou perder gás, então eu estou usando isso aqui para dar aula, tá legal? Logo, logo, né, quem fizer o curso, né, logo, logo, quando eu fizer esse outro curso de refrigeração pesada, vocês vão ver isso daqui. Se você tiver o privilégio, a alegria, é brincadeira. Você é que me dá um privilégio, uma alegria quando você se torna aluno do meu curso. Certo? Sempre é um preço muito, muito, muito acessível, muito abaixo dos demais. E ele não é o mais caro, ele não é o mais barato, mas com certeza é o melhor. Tá bom?
Bora voltar aqui ao nosso assunto. Então, evita. Se você viu que está mexido o negócio, não mexe. Se você viu que nunca foi mexido, você pode tentar. Eu não recomendo, mas se você tiver alguma experiência já, você pode tentar agir aqui na... Difícil. Na fenda. Sempre assim, ó, um quarto de giro. Um quarto de giro. Quando você aperta, você restringe a passagem do gás. Acho que é isso. Ou você aumenta. Ah, meu Deus. Mas quando... Vai assim, você chega e gira no sentido horário um quarto de volta. Espera uns 20 minutos. E aí você vê se melhorou, se a temperatura caiu, se melhorou o desempenho da geladeira. Se melhorou, você vai lá e dá mais um quarto de volta. E vai contando, não perde a conta. Porque se precisar voltar, é legal você voltar do jeito que estava. Mais um quarto. Aí você vê se melhorou. Melhorou, você vai de um quarto em um quarto. E o intervalo entre cada ação dessas é uns 20 minutos no mínimo. Porque demora um pouco para que a ação seja, de fato, aconteça no sistema. Tá bom? Então, aí você percebeu que está piorando. Então você volta aquele um quarto, até você acertar. Mas eu estou falando em um quarto de volta, por quê? Porque é mais fácil de você contar. E não é uma diferença tão grande. Então depois, de repente, nada deu certo, você volta aqueles quartos de volta que você deu até um no início. E depois você pode fazer ao contrário, ao invés de fazer o horário, anti-horário, para ver qual das soluções é melhor. Eu não recomendo para quem não sabe, para quem não tem muita experiência, fazer isso. Tá bom? Mas se você, por sua conta e risco, tiver a fim de tentar, porque tem muita gente que às vezes ele vai fazer na própria geladeira dele, e ele pensa, perdido por 1, perdido por 1000, e aí é por sua conta e risco. Não vai colocar na conta do tio Ricardo não, tá bom? Bom, legal, foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like também. Faz um comentário legal, se inscreve no canal, ativa as notificações e considera fazer o curso. É muito, muito bom. Tem muita gente trabalhando, ganhando dinheiro com refrigeração, né? Modéstia à parte, pelo nosso curso. Modéstia à parte mesmo, porque a maioria é o empenho dos alunos, né? O empenho tem muito a ver. Meu Deus, quantos minutos? 22 minutos. Não tem mais ninguém assistindo. Por que eu ainda estou falando? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.